Greg Williams era um homem que parecia personificar o sonho americano nos subúrbios afluentes de Keller, Texas. Um empresário de sucesso que construiu sua própria firma de TI, Greg era conhecido por sua disciplina como faixa preta em artes marciais e por sua vida social vibrante, embora não convencional. Para aqueles ao seu redor, ele era um pai dedicado à sua filha pequena, Micaela, e um provedor generoso que se orgulhava de seu sucesso conquistado com esforço. Em outubro de 2011, ele e sua esposa, Michelle, estavam prestes a atingir um grande marco: o fechamento da compra de uma casa de luxo de 4,5 milhões de dólares. A nova residência contaria com um aquário massivo para os peixes de Greg e uma piscina para a família desfrutar. No entanto, sob a superfície dessa vida pitoresca, escondiam-se tensões financeiras e segredos que poucos poderiam prever. Em uma manhã tranquila de outono, a paz da comunidade fechada foi estilhaçada por uma chamada frenética para o 911, que começaria a desmascarar uma realidade meticulosamente construída, deixando a comunidade em dúvida se realmente conhecia seus vizinhos. Iniciando no dia 13 de outubro de 2011, exatamente às 4h40 da manhã, uma ligação de emergência frenética foi registrada pelo Departamento de Polícia de Keller, no Texas. Michelle Williams, a esposa de Greg Williams, estava ao telefone gritando desesperadamente que ela e seu marido haviam sido atacados dentro de sua própria casa por um invasor desconhecido. Segundo o relato inicial feito por Michelle aos atendentes do 911, ela teria sido acordada por um barulho estrondoso e, ao caminhar em direção ao som na escuridão, foi confrontada por um homem vestido inteiramente com roupas escuras. Ela afirmou ter sido golpeada violentamente no rosto com uma chave inglesa metálica, o que a deixou momentaneamente atordoada, momento em que ouviu o som seco de um disparo de arma de fogo vindo do quarto do casal. Os policiais chegaram ao local em poucos minutos e encontraram Michelle sentada na varanda da frente da residência, em um estado aparente de choque e choro compulsivo. Ao adentrarem na luxuosa casa de aproximadamente 460 metros quadrados, os oficiais e detetives foram recebidos por um som ensurdecedor. A televisão no andar superior estava ligada em volume máximo. Apesar desse ruído intenso e do suposto caos gerado por uma invasão domiciliar violenta, a filha de 4 anos do casal, Micaela, foi encontrada dormindo tranquilamente no sofá da sala, sem demonstrar qualquer sinal de ter sido despertada pelos eventos traumáticos descritos por sua mãe. O cenário desse crime era uma mansão imponente localizada na Twin Lakes Drive, situada em Keller, uma comunidade de classe alta no subúrbio de Dallas e Fort Worth, conhecida por ser extremamente segura, limpa e desejada por famílias ricas. Greg Williams era um empresário de sucesso absoluto no setor de tecnologia da informação, tendo fundado a bem-sucedida empresa DFW IT Pro, que gerava lucros suficientes para sustentar um estilo de vida de ostentação e abundância. Greg era um homem que valorizava muito sua imagem física, sendo faixa preta em karatê e praticante assíduo de musculação, chegando a utilizar esteroides para manter um porte físico avantajado aos 45 anos. Ele também era um entusiasta, confesso, de armas de fogo, possuindo uma coleção considerável dentro de casa para proteção pessoal. Sua arma principal de defesa era uma pistola de calibre .45, que permanecia sempre carregada e pronta para uso dentro de um estojo diretamente sob sua mesa de cabeceira. Michelle também tinha acesso a armamento, possuindo uma pistola prateada de calibre .40, que ficava guardada em um cofre na residência. A vida privada do casal Williams, no entanto, fugia dos padrões conservadores sugeridos pela fachada de sua mansão no subúrbio. Greg e Michelle haviam se conhecido em uma comunidade online voltada para práticas de sadismo, masoquismo e dominação sexual. Suas reuniões sociais eram frequentemente marcadas por festas de conteúdo adulto que atraíam muitos convidados e geravam reclamações recorrentes da vizinhança,
devido ao barulho excessivo e ao comportamento dos participantes. No primeiro encontro do casal, eles foram acompanhados pelo irmão de Greg a um clube de swing, onde Michelle realizou atos sexuais públicos na presença de todos, incluindo seu futuro cunhado. Como uma forma de manter sua esposa ocupada e com um senso de propósito profissional, Greg presenteou Michelle com uma loja de iogurte congelado chamada Blueberries, em Keller, embora relatos indiquem que ela não se envolvia profundamente na administração diária do estabelecimento comercial. O casal vivia uma realidade de gastos elevados, possuindo 2 veículos Mercedes-Benz idênticos. Embora fossem objetos de locação e não propriedade definitiva, mantendo a aparência de uma vida perfeita que custava muito caro. Assim que a perícia técnica e os investigadores começaram a trabalhar na cena do crime, surgiram inconsistências graves que colocavam em dúvida o relato de Michelle. Não havia absolutamente nenhum sinal de entrada forçada em qualquer uma das portas ou janelas da casa de 5.000 pés quadrados. Embora a porta traseira apresentasse alguns riscos superficiais, a fechadura e o ferrolho principal estavam em perfeitas condições de funcionamento, o que era atípico para uma invasão forçada. Outro ponto que intrigou os detetives foi o fato de que o suposto ladrão ignorou uma quantia de $20.000 em dinheiro vivo que estava guardada na residência e facilmente acessível, além de outros bens de valor elevado que não foram levados. Ao analisarem as imagens das câmeras de segurança de um vizinho, os policiais confirmaram que apenas o veículo de um entregador de jornais havia entrado no condomínio fechado durante as horas críticas da madrugada, descartando a presença de qualquer outro automóvel suspeito na área. A cena onde o corpo de Greg foi encontrado também era excessivamente limpa para um crime violento. A pistola .45 e a chave inglesa foram localizadas próximas à porta dos fundos, mas os peritos descobriram que ambas as peças haviam sido limpas e não continham nenhuma impressão digital, nem mesmo as da vítima ou de Michelle. A presença de uma embalagem vazia de lenços umedecidos com alvejante da marca Clorox perto do local levantou a suspeita imediata de que a cena havia sido deliberadamente higienizada para remover provas forenses. Além disso, os oficiais notaram que Michelle, apesar de alegar ter sido atacada subitamente enquanto dormia, estava completamente vestida, com o cabelo arrumado e usando maquiagem fresca, como se estivesse esperando por alguém. Diante de tantas dúvidas, Michelle Williams foi levada para a delegacia de polícia de Keller para um interrogatório que se estendeu por cerca de 5 horas. O detetive responsável utilizou uma abordagem estratégica ao mencionar que já havia trabalhado em casos onde esposas encenaram assaltos para encobrir suicídios de seus maridos por motivos de seguro. Pressionada pelas evidências físicas que negavam a invasão, Michelle admitiu que sua história anterior era falsa e apresentou uma nova versão dos fatos. Ela afirmou que Greg estava sofrendo de depressão severa e que, naquela noite, ele teria decidido tirar a própria vida com um tiro na cabeça enquanto ela estava em outro ambiente da casa. Michelle alegou que Greg havia ingerido ao menos 3 comprimidos de um sedativo chamado Tylenol PM antes de cometer o ato, por volta das 3 horas da manhã. Nesta nova narrativa, Michelle detalhou as medidas que tomou para encenar o suposto roubo, agindo em um estado de pânico absoluto. Ela confessou ter utilizado os lenços de limpeza com alvejante para limpar meticulosamente as mãos de Greg e a arma do crime, com o objetivo de eliminar qualquer resíduo de pólvora ou DNA que pudesse confirmar o suicídio. Em seguida, ela descreveu como pegou uma chave de fenda para fazer as marcas na porta traseira, tentando simular um arrombamento que nunca ocorreu. Para dar credibilidade à sua história de agressão, ela admitiu ter pego uma chave inglesa na lavanderia e golpeado o próprio rosto com força suficiente para criar uma lesão visível antes de ligar para a polícia. Segundo Michelle, sua motivação para toda essa complexa manipulação da cena do crime foi unicamente o desejo de poupar sua filha pequena, Micaela, do trauma psicológico e da vergonha social de saber que seu pai havia optado por abandonar a família
através do suicídio. Os detetives, contudo, ainda não estavam plenamente convencidos de que esta nova confissão representava a verdade total sobre o que aconteceu naquela madrugada. A investigação técnica conduzida pelo escritório do médico legista do condado de Tarrant trouxe à tona detalhes físicos que desmentiram categoricamente a narrativa de suicídio sustentada por Michelle Williams. O relatório oficial da necropsia demonstrou que o disparo fatal que atingiu Greg Williams na têmpora não ocorreu através de um contato direto, mas sim a uma distância variando entre 30 e 45 centímetros da cabeça. Os especialistas forenses e examinadores de armas de fogo foram enfáticos ao determinar que é fisicamente impossível para um indivíduo cometer suicídio disparando contra si mesmo enquanto mantém a arma a tal distância de seu próprio corpo. Além da trajetória e da distância do tiro, a análise toxicológica minuciosa trouxe novas evidências ao identificar uma dose massiva de sedativos no organismo de Greg no instante exato de sua morte. Ficou provado que essas substâncias não correspondiam apenas aos 3 comprimidos de Tylenol PM, que a esposa alegou que ele havia ingerido de maneira voluntária antes de dormir. Outro elemento técnico de extrema importância foi a análise de vestígios realizada em Michelle, onde peritos examinadores encontraram uma quantidade considerada esmagadora de resíduos de pólvora, especificamente nos punhos e nas mangas da jaqueta que ela trajava naquela madrugada. Para completar o cenário forense, os investigadores localizaram um cartucho deflagrado de calibre .45 caído no chão, exatamente do lado de fora da porta que dava acesso ao quarto principal onde o casal dormia. O aprofundamento das investigações financeiras revelou que a vida de extremo luxo ostentada pelos Williams em Keller era sustentada por uma rede complexa de falsificações e fraudes financeiras. Os documentos bancários apresentados para obter o financiamento da nova mansão, avaliada em $4.500.000, foram identificados como totalmente fictícios. Michelle Williams, que exercia a função estratégica de guarda-livros na empresa de tecnologia de seu marido, manipulava deliberadamente os números e os registros contábeis para ocultar dívidas que cresciam de forma alarmante. A realidade econômica descoberta pela polícia era que o casal não possuía os recursos reais necessários para manter o padrão de vida afluente que exibiam para a sociedade e para o mercado imobiliário. Imediatamente após a morte de Greg, Michelle tomou a iniciativa de cancelar uma reunião que estava agendada com a empresa hipotecária, agindo estrategicamente para evitar que a fraude nos números das contas bancárias fosse finalmente percebida pelo credor. As evidências contábeis mostraram que Michelle gastava o dinheiro de Greg de maneira compulsiva, realizando compras constantes de itens de luxo e marcas de grife que superavam com rapidez a renda mensal gerada pela empresa DFW IT Pro. O principal fator motivador para o planejamento do crime parece ter sido as apólices de seguro de vida que Greg Williams possuía, as quais somavam um valor total aproximado de $850.000. Esse montante estava distribuído entre 3 empresas diferentes: a Gerber Life Insurance com $150.000, a Garden Life Insurance também com $150.000 e a Pavone com $500.000. Uma dessas apólices cruciais havia sido contratada no dia 12 de agosto de 2011, faltando exatamente 2 meses para o falecimento do empresário. Todas as coberturas contratadas possuíam uma cláusula restritiva de suicídio, que impedia legalmente o pagamento de qualquer indenização caso o segurado tirasse a própria vida nos primeiros 2 anos após a contratação do serviço. Enquanto Michelle sustentava diante da polícia a versão confessada de que Greg havia se matado, ela preencheu simultaneamente os formulários de reivindicação do seguro, afirmando que a causa da morte era um homicídio. Ela tomou essa atitude visando garantir o recebimento imediato dos valores das indenizações sem levantar suspeitas nas seguradoras. A suspeita definitiva contra ela surgiu quando um funcionário encarregado de revisar o pedido decidiu pesquisar os nomes de Greg e Michelle
em ferramentas de busca, encontrando notícias contraditórias e alertando as autoridades policiais sobre a inconsistência nas informações prestadas. Os comportamentos de Michelle logo após a tragédia e os detalhes sombrios descobertos sobre seu passado serviram para traçar seu perfil como uma manipuladora profissional. Na manhã seguinte ao falecimento do marido, a viúva foi observada por testemunhas e familiares em um estado de ótimo humor, indo tomar o café da manhã no restaurante IHOP, onde consumiu alegremente panquecas com xarope. Sem demonstrar qualquer sinal visível de luto ou tristeza, Michelle iniciou imediatamente a liquidação dos ativos da família através de anúncios no site Craigslist. Ela vendeu a sorveteria Blueberries pelo valor de $50 mil e a valiosa lista de clientes da empresa de tecnologia de Greg por apenas $8 mil. As investigações retrospectivas revelaram que ela havia mentido sistematicamente para seus amigos e parentes sobre os motivos reais do término de seus casamentos anteriores. Embora ela afirmasse publicamente ter sido vítima de agressões físicas e violência doméstica, a verdade apurada foi que seus relacionamentos haviam acabado devido às suas numerosas traições e infidelidades. Em um episódio anterior de vingança contra seu segundo marido, Brandon Dixon, Michelle utilizou um produto de limpeza abrasivo chamado Comet para matar todos os peixes de água salgada de seu aquário, que valiam milhares de dólares. Ela também demonstrou crueldade ao envenenar Domino, o cão dálmata de Brandon, administrando doses de sedativos ao animal e convencendo os veterinários de que ele precisava ser sacrificado devido a problemas de saúde inexistentes. Registros históricos também comprovaram que ela enganou deliberadamente seu primeiro marido, Kenneth O'Brien, sobre a paternidade de seu filho mais velho por um período de 13 anos. Ela escondeu dele que o verdadeiro pai biológico da criança era John Paul Ray, obrigando Kenneth a assumir a responsabilidade e pagar pensão alimentícia durante anos sem saber a verdade. A investigação avançada sobre o passado de Michelle Williams revelou um padrão consistente de engano e manipulação que começou ainda na sua adolescência em Hurst, Texas. Desde jovem, ela percebeu que poderia utilizar seu charme e poder feminino para gerenciar e manipular os homens ao seu redor para obter o que desejava. Quando seu relacionamento com John Paul Ray terminou devido a suspeitas de traição, Michelle confirmou o caso extraconjugal sem hesitação, o que levou John a abandonar a união estável, deixando a maioria de seus bens para ela. Pouco tempo depois, ela iniciou seu relacionamento com Greg Williams, identificando nele um homem rico e bem-sucedido, que seria o par perfeito para suas ambições financeiras. Durante o tempo em que estiveram casados, Michelle não apenas controlava as finanças da empresa DFW IT Pro como bookkeeper, mas também criava uma fachada de riqueza absoluta, enquanto os cartões de crédito acumulavam dívidas impagáveis. Esse comportamento de gastos compulsivos em itens de grife e estilos de vida caros era um traço marcante que precedeu a morte de Greg e serviu de base para a construção do motivo financeiro do crime apurado pelos detetives. A trama para incriminar terceiros e desviar o foco das autoridades começou a ganhar contornos nítidos quando Michelle Williams, durante uma viagem de férias para Grapevine com seus filhos, entrou em contato com seu filho mais velho, Andrew O'Brien. Ela surpreendeu o jovem de 26 anos ao afirmar que sua história original sobre um invasor era a verdade e que ela só havia confessado o suicídio porque foi o que a polícia quis ouvir. Andrew inicialmente confiou na mãe, mas ficou em estado de choque absoluto quando ela solicitou sua ajuda para incriminar Kathy, a ex-esposa de Greg. Michelle detalhou um plano sofisticado. Andrew deveria reunir amigos para comprar um moletom de tamanho extra grande e vesti-lo enquanto disparava uma arma de fogo, garantindo que o tecido ficasse impregnado com resíduos de pólvora. Após essa etapa, ele deveria invadir o veículo de Kathy e esconder a peça de roupa debaixo do banco do motorista. O passo final da conspiração seria uma denúncia feita de um telefone público, com uma dica anônima para que a polícia encontrasse a evidência plantada e prendesse a ex-esposa pelo assassinato. Andrew
acreditando que sua mãe estava sofrendo um colapso mental. Recusou-se a participar da atividade ilegal. Diante da falha, Michelle tentou sugerir a Andrew que seu outro filho, Lee, poderia ter sido o verdadeiro responsável pela morte de Greg. Mas o filho mais velho decidiu cortar relações com ela após essa tentativa de culpar o próprio irmão. Enquanto isso, as autoridades concluíam que Michelle havia sedado o marido com uma dose massiva de calmantes antes de executá-lo com um tiro para lucrar com os seguros de vida. A prisão definitiva de Michelle Williams ocorreu no dia 9 de janeiro de 2012, enquanto ela caminhava tranquilamente para entrar em uma unidade da academia Lifetime Fitness, em Flower Mound, no Texas. Naquele momento, as autoridades a indiciaram formalmente pelos crimes de assassinato, adulteração de evidências físicas e prestação de declarações falsas à polícia. Inicialmente, a fiança foi estabelecida no valor de $522 mil, mas após passar uma semana sob custódia, o montante foi reduzido para $85 mil, permitindo que ela aguardasse o julgamento em liberdade com o uso de uma tornozeleira eletrônica com GPS. Durante esse período, Michelle iniciou uma transformação radical em sua vida pública, mudando legalmente seu nome para Shelley Williams e apresentando-se como uma instrutora de fitness especializada em kettlebell. Ela utilizou as redes sociais para promover intensamente seu novo negócio e seu relacionamento amoroso com John Wallace. John era um amigo de seu filho mais velho e possuía uma diferença de idade de aproximadamente 15 anos em relação a Michelle. Juntos, eles inauguraram um clube de fitness na cidade de Bedford, onde Michelle, agora Shelley, desfrutava de noitadas e aulas de ginástica, aparecendo frequentemente em tribunais vestida com minissaias, botas de cano alto e blusas com decotes profundos, sem nunca demonstrar qualquer sinal de luto pela morte de Greg. Para tentar postergar sua entrada na prisão e manipular a compaixão do sistema judiciário, Michelle recorreu a um golpe audacioso ao afirmar para o juiz que estava grávida de gêmeos. Essa alegação permitiu que ela permanecesse em prisão domiciliar monitorada, sob a justificativa de que sua sentença só deveria ser cumprida após o nascimento dos bebês, previsto para abril de 2014. No entanto, a promotoria começou a monitorar os dados de seu GPS e descobriu irregularidades graves. Em 26 dos 30 dias do mês de novembro e em 23 dos 30 dias do mês de dezembro, não houve registro de qualquer movimento do dispositivo. Descobriu-se que Michelle havia solicitado que a tornozeleira fosse colocada de forma folgada, alegando inchaço provocado pela gestação, o que lhe permitia retirar o aparelho e deixá-lo parado enquanto saía livremente. Durante os períodos em que deveria estar em repouso por uma gravidez de risco, ela estava, na verdade, trabalhando secretamente como stripper em um clube noturno e em um café esportivo na cidade de Hearst. Além disso, Michelle não conseguiu nomear um único médico que estivesse acompanhando sua suposta gravidez, e não havia registros de consultas médicas em seu histórico de monitoramento. Ao ser confrontada no tribunal com as provas de suas violações e com a ausência de sinais físicos de gestação, ela alegou ter sofrido um aborto espontâneo por volta do período de Natal de 2013. O desfecho do caso começou a ser selado quando Michelle decidiu conceder uma entrevista para o programa 48 Horas, da televisão nacional, em 5 de fevereiro de 2014. Na gravação, ela negou qualquer envolvimento na morte de Greg, o que violava diretamente os termos de um acordo judicial assinado em 9 de outubro de 2013, no qual ela se declarava culpada de conduta mortal e adulteração de provas em troca de uma pena de 18 anos. Diante da negação pública de culpa, o juiz revogou o acordo e determinou que ela fosse a julgamento por assassinato. O julgamento teve início em 23 de setembro de 2014, marcado por depoimentos emocionantes e devastadores de seus próprios filhos, Andrew e Lee, que testemunharam contra ela sobre as tentativas de incriminação de Kathy e o uso irregular da tornozeleira eletrônica.
A defesa baseou sua estratégia na alegação de que Greg Williams era um homem deprimido que havia cometido suicídio devido ao uso de esteroides e ao luto pela morte de seu melhor amigo, Bryn Fletcher, ocorrida em 20 de dezembro de 2010. No entanto, a promotoria apresentou evidências médicas de que Greg fora sedado e baleado a uma distância impossível de ser alcançada por ele mesmo. Em 29 de setembro de 2014, após 7 horas de deliberação, o júri considerou Michelle Williams culpada de assassinato e adulteração de provas físicas. Ela foi sentenciada a 60 anos de reclusão na prisão de Mountain View, em Gatesville, no Texas, com a determinação de que deverá cumprir pelo menos 30 anos antes de se tornar elegível para a liberdade condicional.